Salve galera, vamos terminar a prova da Albert Einstein. Questão aí sobre eletrodinâmica. Dá para ver aqui uma figurinha bem clássica, né, de um circuito em paralelo. E aí a proposta que ele vai perguntar para você é sobre onde eu devo colocar essas lâmpadas para que eles funcionem de acordo com seus valores nominais. A gente vai discutir passo a passo e se você ainda não está inscrito aqui, já se inscreve, já deixa seu like aqui para a gente poder te ajudar a resolver cada vez mais esses tipos de exercício. Bora então, ó. Então ele está falando assim, ó, que a ideia então é para que as lâmpadas acendam e funcionem de acordo com os seus valores nominais. Eu vou te dar uma solução mais rápida. Inicialmente, como a gente está fazendo uma prova de múltipla escolha, a proposta é que você responda rápido e não perca muito tempo. Tem que ter segurança, é claro, na resolução, porém, vou te dar um jeitinho aqui da gente responder isso rapidamente. Ó, por exemplo, dentre todas essas possibilidades, a gente está vendo que existe um gerador de 60 volts e esse gerador ele tem uma diferença de potencial aqui, ó. Então aqui, vamos imaginar a gente chamasse aqui a da letra A, e aqui entre a letra A, a letra A e a letra B, existe uma diferença de potencial de 60 volts. Logo, se a gente colocar entre esse ponto e esse ponto, deve haver também uma diferença de potencial de 60 volts. Entre esse ponto e esse ponto, também uma diferença de potencial de 60 volts. A gente chama isso de ligação em paralelo. Todo mundo, cada ramo que eu tenho aqui, tem que ter uma DDP de 60 volts, né? E aí, dentre as três possibilidades, a única que obedece, que não tem resistores, é a letra Z. Então eu já posso garantir para você aqui que essa letra Z eu tenho o L2. Porque dentre todas essas lâmpadas, a única que tem diferença de potencial de 60 volts é a alternativa, é a lâmpada L2. E isso aqui já me garantiria uma resposta, porque ó, veja, aqui já não dá, aqui também não e aqui também não. Então eu já garanto para você que é a alternativa B. Né? Só de fazer isso, eu já sei que a DDP entre A e B é 60 volts, e aí eu já garanto que isso aqui é a possível solução. Agora, veja, aqui é como se eu tivesse uma letra C aqui, né? Porque eu teria a DDP desse de 90 ohms, e aí eu vou somar com a DDP desse Y aqui. A mesma coisa aqui, eu vou ter uma DDP de 80 ohms, que é uma ligação em série, com a DDP do X. E aí eu preciso dizer quem que é cada um deles. Bom, mas o que que eu preciso aqui descobrir? Eu preciso descobrir quanto. Vou ficar atento apenas no L1 e no L3. No L2 já sei onde é, então vou deixar quieto. Então vamos olhar para o L1. Ó. O L1 ele tem uma potência. O L1 é. O L1 é azul, né? Então vamos usar o azul aqui. Ó. O L1 ele tem uma potência e tem também uma DDP. Então dá para a gente de cara usar o π, né? A potência é I vezes U. E essa potência aqui é 10 watts. E a corrente eu não sei, o I é 30, logo essa corrente aqui que passa pelo, é, pelo, pela lâmpada L1, para que seja nominal, ela tem que ser 10 sobre 3, 10 sobre 30, o que é igual a uma corrente de 1/3 de ampere. Então, para que eu consiga fazer essa lâmpada funcionar de acordo com o seu valor nominal, tem que ter uma corrente de 1/3. E eu consigo também, com esse valor, achar a, a, a resistência que essa lâmpada L1 tem. Então, veja, se a potência dela vale 10, e aí eu vou ter uma DDP de 30, 30 ao quadrado, sobre R. Logo, esse valor vai ficar que 10R é igual a 900, e aí essa resistência vai ser um valor de 90 ohms. Beleza, ó. Então, se eu vou marcar um aqui e um aqui, ó. Então, você vai ter a corrente I1, ela vai ter que ter, a lâmpada I1 vai ter que passar 1/3 de corrente sobre ele, e a resistência vai ter que ser de 90 ohms. Fechou? E se a gente falar agora, vamos fazer um traço aqui para dividir, deixa eu fazer um traço mais bonitinho, né? Fazer um traço bem bonitão aqui. Bom, se agora eu for fazer o verde, que é a lâmpada L3, usar o mesmo processo, ó, usar aqui pio, aqui, ó, e aí o que, que vai ser a diferença? Agora a potência dele vai ser 10, a corrente eu não vou achar, e a DDP vai ser 60, 60? Não, a do L2 é meio, né? É 20. Então a corrente é 20, logo, essa corrente I3 vai ter que ser 1 sobre 2, meio ampere. Belezinha?
usando a mesma lógica com que a gente fez na lâmpada L1. Usando também a mesma lógica que a gente fez com P é igual a U quadrado sobre R, vamos ajustar aqui, P é igual a U quadrado sobre R, a gente vai descobrir que se essa potência for 10, esse U aqui for 20 ao quadrado sobre R, esse R aqui vai ser 10R igual a 400, R3 tem que ser 40 ohms. Beleza, então eu já achei aqui o que eu estava procurando. Maravilha. Então, veja só, agora eu preciso achar qual que é cada um dos meus eixos que a gente tem por aqui. Se por essa lâmpada aqui, precisa se passar uma potência tem que ter uma DDP de 30 watts, certo? O que eu posso aqui imaginar? Eu posso descobrir quanto que vai passar de corrente nesse. São duas possibilidades. Veja, se eu considerar que está passando aqui uma corrente de um terço de amperes, numa resistência de um terço aqui, deixa eu puxar aqui, ó, fazer ficar meio mais bonitinho aqui. Vou fazer um chute, tá? Eu vou considerar que essa lâmpada aqui seja a L1, depois eu faço para L2. Imaginando que aqui eu tenha uma corrente de um terço, eu vou falar que nesse daqui, nesse segundo ramo, fazendo URI, eu tenho uma DDP que vai ser 90 vezes um terço, isso dá 30 volts, certo? Então eu tenho 30 volts, imaginando que está passando uma corrente aqui de um terço. Usei a cor errada, né? Boa, William. Ó. Vamos usar azul, né? Se eu usar, então, fizer o URI aqui, ó, eu vou ter uma corrente de um terço, 1 sobre 3 amperes. E aí, nesse primeiro trecho, eu vou ter uma DDP que é 90 vezes um terço, e isso dá uma DDP de 30 volts. Essa DDP, então, desse primeiro trecho, nesse primeiro resistor, seria de 30 volts. Para que isso acontecesse, eu teria que ter a outra resistência também de 30 volts, para dar o total de 60 volts. Veja, ó, se a gente chamasse aqui de C, a DDP AC seria 30 volts e a DDP CB também teria que ser 30 volts. E isso bate com a informação com que a gente está batendo, ó, com a informação que a gente está indicando aqui, se esse trecho aqui fosse a lâmpada L1. Porque se fosse a lâmpada L1, a gente tem um total aqui, ó, de novo, URI, e aqui dá U é igual a 90 vezes um terço, e isso aqui gera uma DDP de 30 volts. Só para te mostrar que isso aqui não daria certo se eu usasse o meio. Por exemplo, ó, se eu falasse que aqui passa 1 sobre 2, tá? Aí seria a resistência URI, e aí a DDP seria 90 vezes meio, e isso daqui me indicaria que a DDP seria 45 volts, se eu indicasse que aqui está passando meio ampere, tá? Se passar meio ampere aqui, passa 45 volts, e no outro, que é a lâmpada 3, teria que passar mais 20. Aí seria 45 mais 20 aqui, ó, mais os 20 dessa lâmpada L3, que é a condição que a gente está dando, e não daria os 60, daria 65 volts. Então, essa lâmpada que a gente está usando aqui tem que ser a L1. Por isso a lâmpada L1 está indicada aqui, porque daí a soma realmente dá os 60 volts que a gente está encontrando aqui. E você vai ver como isso vai bater na lâmpada na lâmpada X, né? Por que vai ser a L3? Ó? Porque a gente tem a lâmpada sendo aqui esse primeiro intervalo de tempo vai ter que ser 80, não mais 90, né? Ó? Vai ser 80 aqui, porque a soma dos 40 mais 40 está em série. E isso daqui gera para a gente uma DDP naquele intervalo de 40 volts. 40 volts aqui, ó. Esse intervalo teria 40 volts de DDP, que se a gente chamasse aqui de D, por exemplo, o AD seria 40 volts. E você está vendo que o DB tem que ser 20 volts, que é ligado à lâmpada L3. 40 volts mais os 20 volts dá os 60 volts totais. Então, de fato, só para conferir mesmo, né, a gente encontraria que a lâmpada L1 seria a Y,
a lâmpada L2 seria a Z e a lâmpada L3 seria a X, e de fato essa é a alternativa. Então perceba que essa é aquela questão que o aluno quiser ir mais rápido, você consegue resolver rapidamente, só achando a lâmpada L2 que já acabou o exercício. Porém, se você quiser entender o que está acontecendo, você precisa fazer todo esse processo aqui. Então é às vezes aquela questão que parece ser fácil, mas não é tão simples porque você precisa entender o que está acontecendo. Tá bom? Então, se ela te ajudou e você veio atrás para entender a lâmpada L1 e L3, não deixa de deixar seu like aqui, também se inscrever para a gente cada vez mais chegar a tantos. Espero que eu tenha ajudado vocês essa questão, uma questão rápida, mas que demorou, trabalhosa, para poder entender onde chegou L1 e L3. Belezinha? Se inscreve aqui e deixa um abraço. Grande abraço e até a próxima. Valeu!